O povo brasileiro ainda paga dívidas do governo petista. Após mais de quase 6 anos da saída do PT do poder, continuamos a pagar dívidas que o PT deixou para o Brasil e vamos pagar por muito tempo. Dessa vez é um calote que a Venezuela e Cuba deu ao Brasil. Um calote no valor de 3,5 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento do Ministério da Infraestrutura do ministro Tarcísio Gomes de Freitas é de 6 bilhões de reais. E o calote é de 3,5 bilhões de reais. É quase o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Vocês imaginam quantas obras dariam para o ministro Tarcísio Gomes de Freitas fazer para o Brasil? Quanto emprego seria gerado aqui no Brasil? Ou quantos? Vocês têm ideia? Quantos leitos de UTI? Quantas creches? Hospitais? Quantas coisas boas poderiam serem feitas ao povo brasileiro com esse dinheiro? Vamos lá então a matéria. Calote de Cuba e Venezuela no BNDES chega a 3,5 bilhões de reais. Apenas durante os governos do PT, empréstimos do banco aos dois países somaram 10,9 bilhões de reais. Equivale a quase 2 anos de orçamento do Ministério da Infraestrutura. Então tá aqui, ó, o Lula e o irmão do Fidel Castro, Raul Castro. Ditadura cubana recebeu 3,4 bilhões, segundo dados do BNDES. A dívida dos governos ditatoriais de Cuba e Venezuela com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, chegou a 3,539 bilhões, registra o portal R7. Apenas durante os mandatos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos do PT, os empréstimos concedidos pela instituição, o BNDES no caso, financeira, para o financiamento de obras nos dois países, somaram 10,9 bilhões de reais, cerca de 2,100 bilhões de dólares. A partir de 2018, já durante o governo de Michel Temer, começou a haver inadimplência desses países comunistas nos pagamentos dos dois países, o que fez o BNDES acionar o Fundo de Garantia à Exportação, FGE. A medida buscava coibir calotes em operações de empresas nacionais fora do Brasil. De acordo com o site do BNDES, a ditadura cubana recebeu 3,4 bilhões de reais, em torno de 656 milhões de dólares, em desembolsos e tem um saldo devedor de 2,3 bilhões de reais, calote, 447 milhões de dólares. Ao total, são 13 prestações em atraso. Vocês acham que nós vamos receber isso? Quem paga isso somos nós, você que pega ônibus de manhã, você que mora na periferia, você que está aí sofrendo, trabalhando 8, às vezes 12 horas por dia, é você que está pagando essa conta, do PT. Você ainda vota nesse tipo de gente? A serem indenizados. São 13 prestações em atraso a serem indenizados com o nosso dinheiro. Outras 140 já foram indenizadas. Presta atenção, já foram indenizadas 140 parcelas que não pagaram. Ou seja, sequer foram pagas, mesmo depois de tentativas de acordo. Em relação à Venezuela, o desembolso do BNDES foi de 7,8 bilhões de reais. É mais do que o orçamento do ministro Tarcísio Gomes de Freitas em um ano. 1,506 bilhões de dólares. O saldo devedor é de 1,2 bilhões de reais, ou seja, 235 milhões de dólares. Há 42 prestações em atrasos a serem indenizadas pelo povo brasileiro. Já as prestações em atrasos já indenizadas chegam a 510. Olha que absurdo.
É inacreditável que ainda tem gente que vota no PT. Não dá para acreditar nisso. Assim, a gente fica pensando, será que uma pessoa dessa pensa? Será que os petistas, eles leem alguma coisa? Só para vocês terem uma ideia, durante os governos lulopetismo, eles criaram 41 estatais. Dessas estatais, 36 davam prejuízo. O Correio, no ano passado, o Correio ficou 10 anos dando prejuízo. No ano passado, no governo Bolsonaro, ele deu lucro de 1,5 bilhões de reais. Eu tenho uma informação agora que ainda não saiu, não é oficial, mas eu tenho informações direto do Palácio do Planalto, que o Correio já faturou nos primeiros 6 meses de 2021 1,7 bilhões de reais. E está previsto para fechar o ano com faturamento, com lucro de 3,4 bilhões de reais. Como que pode uma empresa dar prejuízo durante 10 anos, em apenas 2 anos ela vai dar um lucro de 5 bilhões de reais? Imagina, gente, o tanto de dinheiro nosso que foi roubado. Agora preste atenção quem está falando sobre empréstimo. Vamos lá? Participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, a presidenta Dilma Rousseff está agora em Cuba, onde conheceu hoje as instalações do Porto de Mariel, que fica a 50 quilômetros da capital Havana. O Brasil financiou grande parte da obra. O terminal marítimo teve a primeira fase da ampliação inaugurada nesta segunda-feira. A obra é realizada por uma empresa privada brasileira. Contou com financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, de mais de 800 milhões de dólares. A zona, que foi criada na região do Porto de Mariel, é uma área equivalente a 450 quilômetros quadrados, que vai contar com toda a infraestrutura adequada para receber empresas de alta tecnologia. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância da parceria Brasil-Cuba. O Brasil quer tornar-se parceiro econômico de primeira ordem para Cuba. Acreditamos que uma maneira de estimular essa parceria é aumentar o fluxo bilateral de comércio. São grandes as possibilidades de desenvolvimento industrial conjunto, por exemplo, nos setores de equipamentos para a saúde e de medicamentos, vacinas, nos quais a tecnologia de ponta é dominada por Cuba. A presidenta Dilma adiantou que na segunda etapa de modernização do Porto de Mariel, o Brasil vai financiar outros 290 milhões de dólares para implantar a Zona Especial de Desenvolvimento Mariel. Quero também aproveitar esta oportunidade para agradecer de público ao governo e ao povo cubano pela enorme contribuição. Aqui, ó, Raul Castro, aqui, ó, Maduro, Evo Morales, só comunista. O sistema... É isso aí que vocês querem para o Brasil? Hã? É esse tipo de gente que vocês querem como parceiros? E essa dívida aí que a gente vai ter que pagar aí agora? Brasileiro de saúde por meio do programa Mais Médicos. A participação... Esse programa Mais Médicos nada foi do que repassar dinheiro para a ditadura cubana. Os médicos ganhavam 12 mil reais, tá? Eles ficavam com 3.500 reais, o restante era mandado para a ditadura cubana. Isso foi descoberto, o Bolsonaro descobriu, e os médicos cubanos, ó, sumiram do Brasil. Inclusive, tinha 200 médicos que não eram médicos, eram guerrilheiros cubanos. Dos médicos cubanos é amplamente aprovada pelo povo brasileiro. E é uma prova efetiva do espírito de solidariedade e cooperação que preside a relação entre os nossos países. Então é isso. Um governo destruidor que destruiu o Brasil está querendo voltar ao poder. E ainda tem gente que pensa em votar nessas pessoas. É inacreditável. Um partido que destruiu uma nação, só tem bandidos, é só criminosos, bandidos, gente da pior espécie, comunistas, querendo voltar ao poder, e a mídia está apoiando. É uma coisa assim, surreal. Pessoal, vamos compartilhar esse vídeo e mostrar toda essa tragédia que o PT ele trouxe ao Brasil, que o PT deixou para o Brasil,
toda essa coisa ruim, essa dívida, essa destruição, esses estádios abandonados, os hospitais tudo sucateado e mandaram nosso dinheiro para fora. Então é pouca gente que sabe disso, nem petista sabe disso, eles não sabem. Então nós temos que mostrar o que o PT fez ao Brasil e por que eles querem voltar. Só que se eles voltarem agora, isso aqui vai virar pior que a Venezuela. Mas nós não vamos deixar. Nós estamos aqui para exatamente combater esse mal que não vai se instalar no Brasil. Aqui é do canal Movimento do Povo Brasileiro, tem a página Movimento do Povo Brasileiro. Eu queria pedir também uma coisa para vocês, pessoal. Nas páginas do Facebook tem um botão Apoie Agora. Se você puder nos apoiar, é um valor simbólico, quem puder, lógico, e nós ficamos muito agradecidos. Nós fazemos nosso trabalho voluntariamente, não recebemos dinheiro do governo. Se você puder nos ajudar, eu fico muito grato. Um abraço e até o próximo vídeo.